estamos reunidos aqui, mais uma vez, para a comemoração dos 25 anos do curso de Filosofia com os professores Lívio e a professora Cristina. A primeira pergunta é para a gente saber um pouco de como foi a chegada de vocês no curso de Filosofia, que tinha acabado de ser estruturado, o contato com os docentes, os colegas, os alunos. Vocês podem falar um pouco para a gente? Sim, por favor. Bem, olá, meu nome é Maria Cristina Teobaldo, eu estou na UFMT desde 1987. Então, Sim. Quando eu cheguei na UFMT, eu fui alocada no curso de História e lecionava para o curso de Serviço Social. Eu fui contratada para trabalhar no Serviço Social. Aí houve todo um processo, né, de reestruturação dos departamentos, né, e aí criou-se um centro no qual o curso de História ficou alocado, e neste momento houve a criação dos departamentos, né, que não existiam até então, que era Filosofia, Antropologia, né, e ali no nosso foi isso. E também houve, eu acho que, criação de outros departamentos em outros centros, né? Muito depois é que se formou o ICHS. Então, o curso, entre a criação do Departamento de Filosofia, que foi em 1992, e o curso de Filosofia, que começou em 2000, né? A gente tem aí um lapso grande de tempo, né? Que foi uma luta grande para criação do curso, né, montar o projeto, passar por todas as instâncias. Então, quando o curso começou, né, já existia o Departamento de Filosofia, obviamente, e a nossa grande luta nesse momento, pós-criação do curso, pós-oficialização do curso, foi montar, né, uma estrutura, né, não só física, mas também os professores para lecionarem todas essas disciplinas que existiam lá na matriz curricular desse primeiro curso, né? A gente já reformulou a matriz curricular várias vezes, né? Mas nesse primeiro momento nós precisávamos de professores, como ainda precisamos hoje de professores, né? Mas foi assim, digamos, era essa a conjuntura, né? A criação do curso exigia, né, uma série de providências que esses primeiros anos foi a nossa tarefa enquanto professores, né, do departamento. Então, quando a senhora chegou, estava lotada na História, e a principal missão era estruturar o departamento. E aí foram 10 anos de departamento, mais ou menos, antes do curso, propriamente. Isso, exatamente isso. E atendendo toda a universidade com os professores no departamento, até se estruturar o departamento de Filosofia. Então, esse era o grande problema. Nós tínhamos uma gama imensa de disciplinas para serem atendidas nos cursos da UFMT, sim, como um todo, né? A gente tinha disciplinas as mais variadas, desde teoria do conhecimento, introdução à filosofia, ciências humanas, filosofia para ciências humanas, filosofia da história, eram várias. E era a mesma turma de professores, né, o mesmo quadro docente, para atender as disciplinas crescentes conforme o curso ia avançando, de filosofia, né, e atender todas essas outras. Então, era barra pesada, a gente tinha que saber, a gente tinha que saber construir uma logística. A senhora lembra quais eram os colegas dessa época? Assim? Sim, dessa época nós tínhamos Valderez, Josita, Peter Bittner, José Leite. Depois é que veio Sara e Ângelo. Aí Lívio veio somar com a gente também, né? Givaldo, mais tarde ainda um pouco. Professor, né? Silas. O professor Silas, Instituto estava de Educação, mas sempre estava nos ajudando. Um outro professor que nos ajudou muito em vários momentos foi o professor Aloir, das Ciências Sociais, da Antropologia. Aloir Passini. Né? E, enfim, e tivemos muitos professores substitutos também. Sim, né? Professora Norce, que nós falamos também, né?
Que bom. E o senhor, professor Lívio, como foi a sua chegada no curso? Eu mesmo sou um desses, foram professores substitutos que entrou, né? E eu fiquei até surpreso quando falou quando estava nas primeiras turmas, porque como o curso é de 2000, eu em 2000 ainda fazia filosofia. Eu fazia filosofia na Universidade Católica lá de Dom Bosco, em Campo Grande, né? E eu lembro quando eu comecei filosofia, não existia o curso de filosofia, nem em Mato Grosso, nem em Mato Grosso do Sul. Sim. O único curso de filosofia que existia era esse de Mato Grosso do Sul, que era antigo, da Católica de Dom Bosco, que muitos tinham feito nesse curso. E eu vim para Cuiabá, para uma situação de saúde, também sou daqui da terra, né? E aí quando eu vim, na situação de saúde da família, eu vim, minha mãe estava doente, eu vim para cá, fiquei aqui e eu queria transferir o curso de Campo Grande para Cuiabá. E não tinha ainda, porque a gente não estava em concorrente, o curso ainda estava iniciando. O senhor estava adiantado? E eu já estava muito adiantado, então não podia transferir o curso. Então eu voltei, terminei o curso e a professora Cristina saiu para o doutorado. Para fazer o doutorado, eu fui o processo de professor substituto e assumi as disciplinas. E era a área da prática de ensino, então eu trabalhei já com prática de ensino quase recém-formado, né? Então tinha 20 e poucos anos, eu acho que os alunos eram quase a mesma idade que eu, né? Mas e lembro bem que o curso era assim, duas memórias que eu tenho bem fortes. Primeiro que era lá no IEL, né? A sala de aula era no IEL, né? E era uma estrutura simples e também muito acolhedora, as pessoas eram muito acolhedoras. Eu sei que quem me fez a prova de seleção estava junto com o professor Peter, né? Era famoso na área de filosofia, de pedagogia, filosofia para criança, então ele era um marco mesmo, assim, a gente conhecia ele já há muito tempo. E o professor Zé Leite. E foi interessante, o Zé Leite era o coordenador do curso na época. E eu não consegui reconhecer ele como coordenador, porque ele foi tão simples, tão próprio, que eu achava assim que ele era como se fosse um servidor que estava ali. Pessoa leve, né? Super leve, muito acolhedor, muito simples, e eu não entendia, porque aí depois falaram, nossa, ele é o professor, coordenador do curso, doutor na área. Eu falei, a minha imagem de doutor ali foi que foi ter a diferença, porque de saber que não tem nada a ver com status, tem a ver com desenvolvimento de conhecimento. Então a gente viu assim o curso de filosofia. E eram uns alunos muito bons, você participou dessa turma, né? Fui aluno do senhor. Assim, para ver que a gente era partilha mesmo de conhecimento, fazendo partilha de conhecimento e trabalhando também nesses outros cursos, né? Da universidade e no curso de filosofia com prática de ensino. E tinha que fazer os estágios, né? Os alunos iam para os estágios. Sim. E era aquele primeiro impacto, que era a prática de ensino 1, que vai para a escola, para conhecer a realidade da escola. Sim. Então, alguns já vinham impactados, que era uma realidade na escola pública, sempre foi desafiadora, né? E era o primeiro impacto e a gente acompanhava, para eles aprenderem como de sensibilizar, que a marca era essa, de sensibilizar do tanto impacto das condições estruturais e da aula de filosofia para ensino fundamental, ensino médio, que também a obrigatoriedade tinha acontecido há pouco tempo, né? Da obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio. Então a gente estava também pioneiro nisso, apesar que Mato Grosso já tinha muito tempo, já que estava envolvido, mas os professores de filosofia do curso da UFMT eram os primeiros a irem para as escolas básicas daqui para dar aula de filosofia na escola pública como alunos de Mato Grosso. Exatamente. Então a gente tem alunos matogrossenses formados aqui em Mato Grosso para dar aula na escola pública, na rede, né? Na rede pública aqui em Mato Grosso. Muito bom. Me permite uma observação? Nós tínhamos a obrigatoriedade do ensino de filosofia aqui em Mato Grosso desde 1998, se não me engano, 98 ou 97, que era uma lei estadual. Sim. Né? Então, isso foi uma das ignições para a estruturação do curso. E para a aprovação do curso. Porque nós tínhamos uma lei que obrigava o ensino de filosofia, mas não tínhamos professores para ensinar filosofia, né? Temos poucos até hoje, mas naquela época muito menos ainda. Então, esse foi, como você comentou, esse foi assim, o primeiro start, né, para a criação do curso, e aí a formação das primeiras turmas tinha pleno emprego, né? Sim. Porque faltava professor. Eu me lembro disso, eu vim do Sul, fiquei até os meus 15 anos lá,
E quando eu cheguei em Mato Grosso, no ensino médio, eu cheguei no final do ano e eu não tinha essa matéria obrigatória lá. E aqui em Mato Grosso já era obrigatório. Então eu tive que fazer um trabalho que fosse valer nota para todos os outros bimestres. Foi aí que eu descobri a filosofia. Aí eu me encantei com a filosofia e fiquei pensando, como pode o Sul ainda não ter essas disciplinas? Porque filosofia é tão importante. E aí eu fui fazendo vestibular para outros cursos e um dia eu disse, não, eu vou fazer para filosofia e passei no FMT. E aí eu encontrei os professores e assim como o senhor chegou, assumiu uma jornada e a professora Cristina teve que sair para o doutorado e isso aconteceu com vários professores, né? Para conseguir estruturar o curso, tinha que vir alguém puxar o barco para que a outra pessoa pudesse continuar se preparando para ter um número de doutores e o curso ir se estruturando. E de lá para cá, professora Cristina, como que a senhora vê assim a caminhada do curso depois que a gente teve esses primeiros anos e agora como que a senhora vê o curso? Bem, eu sinto hoje o curso muito mais estruturado, obviamente, né? Nós temos também um marco bastante significativo que quando iniciamos o curso era bacharelado e licenciatura juntos. Todos entravam no bacharelado e aí alguns estudantes optavam, a maioria creio, para fazer também licenciatura, né? E saíam 2 diplomas, né? Você saía bacharel e saía licenciado. Né? Isso depois foi impossível de continuar por exigência do MEC e aí nós montamos então o curso de bacharelado à noite e o nosso curso de filosofia, licenciatura, era de tarde à noite, ou seja, a nossa licenciatura, até bem recentemente, ela era tempo integral. Né? Então, um dos fatores que eu acho que impactam o curso, né, em determinado momento é esse, da divisão entre bacharelado e licenciatura. Já fizemos várias reformulações curriculares, principalmente para atender as exigências legais vindas do MEC, né? Mas hoje o que eu sinto como um fator muito positivo em relação ao nosso curso é que hoje nós temos mestrado e doutorado, né? Nós temos o mestrado acadêmico e agora vamos iniciar a primeira turma do doutorado e nós temos também o mestrado profissional, né? Que é o Profilo, que é um mestrado em rede, voltado para professores de filosofia. Quer dizer, o nosso estudante de graduação, ele tem agora, né, o mestrado profissional é mais recente e o acadêmico é de 2014. Então, a partir de um determinado momento, o nosso estudante teve a opção de continuar seus estudos aqui mesmo em Mato Grosso, que era também algo que não existia antes. Então, isso é muito bom para a formação continuada, né? Seja como bacharel ou como professor de filosofia. Então, me parece que isso é um ponto muito positivo, né? Porque, inclusive, num raio de muitos quilômetros, né? Eu acredito que de pelo menos 1000, né? Nós não temos outros cursos de pós-graduação estrito sensu em filosofia. Acredito que o mais próximo é o de Goiânia. Né? Então, isso foi um fator assim, bastante determinante para, inclusive, alavancar a qualidade da graduação. Eu sou uma das pessoas que se formou com licenciatura plena e bacharelado no mesmo diploma. Né? E os senhores foram meus professores, eu me lembro do professor Lívio, como ele era exigente e ele era legal. E aí a gente não podia ficar bravo com ele, porque ele era muito legal. E assim, eu sinto que os professores sempre foram muito exigentes, mas muito competentes. Então não tinha como a gente não correr atrás e fazer o que tinha que fazer. E assim, como é que a gente pode falar um pouco sobre essa importância da filosofia ainda hoje, né? Porque às vezes a gente olha para as pessoas e elas pensam que a filosofia já não é mais necessária. E aí quando a gente abre mão dela, levantando lá aquela questão do Deleuze e do Guattari, né? O que é a filosofia, se ela em um momento parece desnecessária, mas ao mesmo tempo ela é tão necessária. Como é que a gente poderia ver a filosofia hoje com os nossos acadêmicos, nossos alunos que estão chegando, como é que a gente recebe eles? O que o senhor acha?
Pergunta altamente filosófica, Não né? é, professor? Fortemente Difícil filosófica. Não, eu vou falar pelo viés onde eu retornei, né? Eu não sou professor hoje da UFMT, eu sou professor do Instituto Federal, né? Sim. Mas nós, aqui no departamento, eu falo nós porque eu faço parte, tudo isso, nós vamos formar parte do mestrado profissional em ensino de filosofia. Então, existe o Profilo, e aí o professor Roberto, que começou, acho que foi o primeiro coordenador, a gente trabalhou junto a proposta, e precisou de ajuda também de outras instituições para formar o Prof. Filo. Também tem a professora Aristides, que deu aula também muito tempo, né? Que deu aula também nas primeiras turmas e está aqui, continua. E onde eu vejo essa presença da filosofia na formação desses professores. Exatamente como uma perspectiva de conhecimento. Uma das coisas que, assim, que eu fiz doutorado depois, tudo isso, que a gente sabe que conhecimento é estratégia de vida. É como a gente se posiciona na vida. E não ter filosofia é diminuir uma estratégia de vida, diminuir um modo de compreensão da vida que faz com que a gente seja menos. Então, não quer dizer que, por não ter filosofia, a gente não vai conseguir desenvolver, mas tendo filosofia, a gente vai ter mais estratégias de vida. E eu vejo que ela abre espaço para o desenvolvimento da reflexão, o desenvolvimento da crítica, o desenvolvimento de outro olhar, que se a gente só pensar nas técnicas ou na forma de senso comum, as pessoas vão tendo limitações, porque elas vão repetindo. Então, a filosofia, a Terezinha Rios, põe no livro dela, que também é uma filósofa que a gente conhece, que é da PUC de São Paulo, que ela também já esteve aqui, né? Ela fala que a filosofia é como se fosse um farol, que ela ilumina, ou seja, e ela aponta o caminho, ela não lega para ela ajuda os navegantes a saber os seus caminhos para que não batam, por exemplo, em ilhas, que possam escolher as rotas. Então, a ideia é que ela sempre propõe essa filosofia como um farol. Então, eu vejo isso. Toda vez que eu vejo um professor de filosofia bem formado, que tem essa atuação na escola, ele abre esse espaço de reflexão, de conhecimento, de novidade, inclusive, para os seus alunos, que eles não encontram isso no cotidiano da vida e também nem em outras disciplinas. Sim. Então, é uma linguagem, além de uma linguagem, ele é um conhecimento que ajuda a gente a se posicionar. Ou mesmo a ter dúvida, né? Que eu acho que o importante, eu acho que o melhor da filosofia é que ela impõe algumas dúvidas de coisas que a gente tem certeza, que ela impõe dúvidas que a gente fica sempre em suspenso. Então, que há coisas a mais para se conhecer, há mais novidades. E da coisa que eu mais gosto quando eu dou aula, né? É quando eu vejo ainda o aluno com aquela imagem de surpresa. Aquele brilho. Sabe? Aquele brilho e fala assim, nossa, eu não imaginava que isso fosse assim, ou que essa leitura fosse isso. Então, aquele olhar que ele fala, mas é isso? Eu falei, é. E para a gente que já estudou, acha isso simples, e para eles é uma novidade. Então, isso eu acho encantador quando dou aula de filosofia, até lindo, qualquer né? hoje, das coisas, das mais básicas, mais complexas. Eu lembro, vou contar a história, que a gente veio aqui para isso, favor. né? Mas quando a gente estava tendo aula de prática de ensino, não tinha nem as orientações curriculares nacionais ainda. Eram os PCNs, era PCN+, PCN+, e a gente estudando os PCNs e vendo como era possível desenvolver filosofia na escola, como é que aquilo era possível. Então, você vê que os estudantes, desde aquela época até agora, continuam vendo possibilidades. Eu acho que é isso. A filosofia, ela não encerra assuntos, ela vai abrindo possibilidades de reflexão, possibilidades de ensino, possibilidades de interpretação, possibilidades. E essas possibilidades que vão fazendo que a gente vá avançando, vá tomando utopia. Então, com os alunos do Prof, a gente vê isso. Eles descobrem cada coisa que eu fico, assim, encantado. Eu encantado mesmo de saber, olha aí, ó. E a filosofia agora está chegando até em Confresa, né? Nós temos uma aluna que é de Confresa. Olha que e ela está, assim, se desenvolvendo de uma forma impressionante. Então, nosso todo curso recanto. aqui virou esse farol, né? Que ele vai iluminando o Mato Grosso para poder formar esses professores de filosofia que vão atender no Instituto, no IFMT, em todas as cidades, aqui na capital. E agora também a gente tem o mestrado, 25 anos do curso, o doutorado. É uma coisa assim, enche a gente de alegria, porque eu sou uma das pessoas que tive que fazer o meu mestrado interdisciplinar, porque ainda não tinha o mestrado, né, de filosofia.
E aí eu fico feliz de saber que agora tem o mestrado de filosofia e tem o doutorado de filosofia. Então, às vezes a gente ficou anos esperando isso acontecer e as coisas estão acontecendo. Os novos professores estão chegando, recebendo o bastão e continuam, né? Continua tendo essa possibilidade de não ter que ir para fora, né? E é tão pesado, e os professores que ficam aqui têm uma demanda grande. Como que tá, professora, assim, essas disciplinas para poder todo mundo trabalhar remando junto, tanto na graduação, no mestrado e no doutorado? A senhora pode falar um pouquinho para a gente? Bem, nós temos, bom, são 4 cursos, né? A licenciatura, o bacharelado, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Somos 14 professores, né? E atualmente nós temos um professor substituto, né? O prof tem professores colaboradores, né? Então isso já dá uma força e todo o resto a gente tem que se mobilizar para fazer acontecer, porque tem também a parte administrativa, né? Então, para cada um desses cursos, a gente tem que ter um coordenador, a gente tem que ter um chefe de departamento. Então, tem essa demanda administrativa, que é uma demanda de gestão também muito importante, né? Então, eu percebo que a gente conseguiu diminuir um pouco, né, em função das transformações das matrizes curriculares. Nós diminuímos um pouco as disciplinas externas, já não são 30, 35 como tínhamos há um tempo atrás, né? E começamos a ter, então, mais condições de nos articularmos para as disciplinas internas, né? Lembrando que nós temos que atender as disciplinas as obrigatórias, as eletivas, né, tanto na pós-graduação como na graduação, né, e as disciplinas da licenciatura, elas são, hoje em dia, uma carga bastante grande, né, se comparado com o início do curso, né. Hoje a gente tem, salvo engano meu, quase uma diferença de 1000 horas entre a licenciatura e o bacharelado. Nossa, então, coisa, né? Então a licenciatura cresceu muito, né, em termos de créditos e de carga horária. Então, é uma demanda bastante puxada hoje para nós atendermos, né, essa carga grande de conteúdos. E a maioria dessas horas é disciplinas obrigatórias? Sim. Obrigatórias. Então, demanda do próprio departamento, né? Essa é uma qualidade do nosso departamento, né? A maior parte das disciplinas da licenciatura estão conosco, as específicas. Sim, né? Elas estão comum, com o próprio departamento de filosofia. E as eletivas são colaborações, às vezes, até de outros departamentos? Sim, sim. Pode acontecer, né? Inclusive línguas, né? As línguas todas, elas são, né, elas são eletivas pela letras e, enfim, algumas outras ali da área de humanidades mesmo, né? Mas, assim, a matriz curricular, ela até, se o aluno quiser, ele pode fazer disciplinas até em outras áreas, né? Aí depende do interesse dele ou do foco que ele está tendo naquele momento, né? Porque um curso de crédito permite isso, né? E a filosofia, ela acolhe bem, digamos assim, as áreas de conhecimento, né? Ela consegue dialogar com as áreas de conhecimento. Então, os estudantes, em algum momento, ele pode se interessar pela matemática, ou pela física, ou pela medicina, ou pelo direito. E assim vai, né? E com isso ele tem a chance de ir cursar disciplinas nessas áreas, né? Algumas disciplinas eletivas, né? Sim. E as semanas de filosofia acontecem ainda anualmente? Como que a senhora observa esse crescimento? Acontece anualmente. Então, esse ano, inclusive, né, de 2025, a Semana de Filosofia vai ser comemorativa dos 25 anos do curso, né? Mas a gente tem conseguido, é um evento, digamos assim, que já tem uma tradição. Ele existe desde antes da existência do departamento. Né? Lembrado pela professora Josipa, que nos contou dessa história incrível, né? Da Semana de Filosofia, que começou toda essa história. Os resgates desses documentos que a professora Josipa e o professor Antônio contaram para a gente, será que a gente consegue resgatar esse material? Não sei dizer, porque
nós temos um problema, eu acho que não é só aí, eu acho que não é uma exclusividade do nosso departamento, que é manter a qualidade dos arquivos morto. Exatamente, né? Daquilo que o passivo que ficou ali para trás, né? E, então, assim, a gente não tem condições ideais de arquivamento, né, do material. Um zelo que a gente faz, né, é arquivar os documentos dos estudantes, né? Mas, assim, aquilo que é muito antigo, que vem lá do Departamento de História, está lá na História, né? Não pertence ao Departamento de Filosofia, né? O nosso é a partir de 1992. Então, assim, precisaria mesmo de um trabalho de investigação, né? Quem sabe algum técnico, algum estudante se encante com essa ideia de buscar, né? Talvez essa documentação, né? Uma atividade de extensão, alguma coisa nesse assim, sentido, né? Para poder juntar esse material e a gente ter o comecinho, né? Juntar todos os pontos. O do curso nós temos, né? Que é uma documentação que precisa ser registrada. Então, o do curso a gente tem. Mas aqueles primeiros movimentos, né? Lá, antes mesmo da criação do departamento, isso a gente precisa buscar, precisa buscar. E seria muito bonito, né? Muito legal a gente ter esse material. Escrever um pouco a história, né? Seria bem bonito, né? Fazer um acervo, né? Uma reserva técnica que pudesse contar e digitalizar para que não se perca também hoje. Isso tudo é digitalizado, né? Bom, o que a gente pode pensar mais agora sobre os próximos caminhares aí do nosso curso, do nosso departamento, as expectativas aí para o doutorado? Como é que a gente visualiza o curso de filosofia nos próximos anos? O que você acha, Lívia? Acho que ele vai continuar sendo atual. Acho que o mais importante é isso, né? Por mais... Eu tenho uma grata satisfação que eu tenho uma sobrinha que faz o curso agora, né? Sim. Olha que legal. E ela fala tão bem do curso de filosofia, ela gosta, assim, a abertura que ela faz no período noturno, e ela já é professora e ela gosta muito do curso. Eu vejo que ela vem entusiasmada para vir aqui, né? Está no finalzinho do curso e eu vejo exatamente isso, que enquanto tem professores estudiosos, vamos dizer assim, vamos fazer uma trajetória anterior, porque assim, quando hoje há em Mato Grosso tanto o mestrado, quanto agora o doutorado, quanto também o próprio curso de filosofia, faz com que a gente, por mais que está aqui localmente em Mato Grosso, o nosso contato com as outras instituições continue vivo e bem acadêmico. Então, a Semana de Filosofia faz isso, agora com as Olimpíadas também de filosofia, as Olimpíadas de filosofia também que acontece, está vendo, com as escolas públicas. Então, a nossa rede de contatos, por ter o curso, por ter os cursos, faz com que a gente tenha uma boa relação também com as outras instituições e as pesquisas continuam, os contatos continuam, que a gente antes só fazia isso pela Faculdade de Educação, pelo menos que eu lembro, porque boa parte quem queria continuar depois do mestrado e a pós-graduação, ou saía de Mato Grosso, ou ia para o IE. Então, o IE também sempre foi um diálogo forte. Foi parceiro. Sempre parceiro com a filosofia, tanto que meu mestrado foi lá, professores eram lá, forte nisso. E, então, acho que o curso vai continuar atual por conta dessa rede de informações e continua atual também quando ele está entrando nos ambientes que não são só do curso. Eu vejo que o curso de filosofia não é um curso isolado, no sentido de ser só da universidade. Até porque vem alunos de gente de outras graduações vem fazer o curso. Lembro de gente, era assim, os alunos, inclusive já tinha alunos, eu tive alunos muito mais velhos do que eu, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam querendo, gente que era bancário, terminou bancário, ou psicologia, ou vinham fazer filosofia. Então eles tinham esse contato fora. Né? Tiveram até um médico. Vários médicos tivemos. Vários médicos fizeram. Juízes, advogados, administradores. Que fizeram curso de filosofia por gosto, então eles continuavam. Uma segunda graduação. Uma segunda graduação e divulgando, ou seja, dizendo que aqui é a filosofia, que é um espaço, que é um interesse, o conhecimento atual. E agora com o mestrado e o doutorado também, nós tivemos acho que 2 professores que eram ex-alunos agora do curso daqui se tornaram professores do IF concursados. Sim. Então, tá vendo? A gente continua desenvolvendo
professores para as outras redes. Sim, então, o Prof. Filo também está atendendo outras redes, né? E as pesquisas continuam acontecendo aqui. Então, aqui é o espaço de produção de filosofia. Então, acho que as perspectivas futuras vão ser sempre essas. Há espaço em Mato Grosso para a realização de pesquisa, de estudo em filosofia, com qualidade e uma referência dentro do nosso estado, né? Dentro da nossa região, porque tem espaço de diálogo, tem espaço de produção de filosofia, mesmo nas condições atuais que são tão limitadoras para pensamentos divergentes, pensamentos críticos, né? No estado nosso que é tão muito conservador, a gente tem que dizer isso, tem Sim. uma mentalidade que é forte da conservação de tradições, mas que a filosofia tem esse espaço de sair, abrir brechas, né? A gente fala que a gente vai abrindo brechas. E vai cativando o seu lugar. Vai cativando o seu lugar e vai se posicionando. Não precisa ser contrário, mas ela vai dando espaço. Então, vai conquistando seus espaços. Com certeza. Então, eu acho que ela vai ser sempre atual. Então, essa atualidade eu vejo também na própria formação dos professores. Se a gente ainda tem áreas carentes, em termos de professores para o departamento de filosofia, ou seja, para o curso, seja na pós-graduação ou na graduação, né, precisamos ainda de completar algumas áreas, nós também estamos conseguindo oferecer, nesse momento, já os pós-doc, né? Os nossos professores já estão, quer dizer, essa atualidade do curso, ela vem em função do próprio investimento que os professores fazem nos seus estudos. Né? Isso eu acho que é um fator relevante, né? Não só por conta das próprias políticas de formação continuada da UFMT, né? Mas também de uma intenção do próprio departamento, né? De continuar esse processo de formação. Porque se você pegar nos últimos anos, por exemplo, se nós pensarmos na ANPOF, que é o grande evento, né, da filosofia, que a ANPOF é a Associação Nacional da Pós-Graduação em Filosofia, que reúne gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, de todos os cursos, na verdade, né? Porque tem muita participação, inclusive, de alunos de graduação. E a quantidade de grupos de trabalho dos últimos anos que cresceu é incrível. Então, assim, a gente tem que acompanhar também esses novos campos da filosofia, né? Filosofia e gênero, né? As outras filosofias que não essa filosofia canônica, né? mais ortodoxa, mais tradicional, né? Tem toda uma área de tecnologia também em que a filosofia hoje, né? Ela tem o seu espaço, né? Discussões, por exemplo, que é uma discussão que tem me interessado muito ultimamente, apesar de não ser minha área, quer dizer, do transhumano, né, da nossa relação com a tecnologia, né, que não é assim, não é só pensar no ciborgue, né, no homem ciborgue, mas como nós nos relacionamos não só com próteses, mas assim, com essa interferência do mundo virtual na nossa vida. Da inteligência artificial também, né? Também, né? Quer dizer, todos esses campos, eles são objetos de reflexão da filosofia, né? Atualíssimos, né? E o corpo docente, né? Porque os alunos pedem isso, então o corpo docente tem que responder, né? A filosofia, ou seja, a filosofia não está numa torre de marfim. Para ela ser vigorosa, né, potente, importante, ela precisa estar aí no dia a dia mesmo, né? Ela precisa estar no cotidiano, né? Ela precisa entender, tentar entender e interpretar o mundo, né? Desnaturalizar aquilo que parece tão trivial, que a gente vai banal, se acostumando, né? Por exemplo, as redes sociais, né? Eu fico pensando assim, bom, é tão trivial assim? Não me parece, né? Não me parece, né? Então, esse tipo de reflexão é que alimenta, né, o filosofar, a filosofia, a investigação filosófica, né? Quando a gente consegue juntar a tradição da filosofia, né, com essas perspectivas contemporâneas. Né? Que é o grande desafio, né? Sem dúvida. Também você ficar recolhido no gabinete, né? Na torre de marfim é importante, mas descer no pátio da escola, descer, né, na comunidade, na vida, interagir, né? Com as pessoas. Vida. São movimentos de se recolher e movimentos de se relacionar. E lá
para o passado e não se desprender do presente, também não se apagar lá atrás, né? Esse movimento parece até meio uma labirintite, mas eu acho que a filosofia já sabe que isso acontece, é próprio dela mesmo, né? Esses momentos. Eu me lembro de um momento bonito que a gente estava começando a conversar aqui antes no off, da sua aula na frente da biblioteca, quando a gente fez aquela luta pelo bloco, né, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Então, a filosofia estava lutando pelo seu espaço, mas todos os cursos também estavam e a gente se juntou, os alunos, os professores, para estruturando a universidade. Então, cada curso também é um pedaço da história da universidade, né? Muito bonito tudo isso. A gente fica muito grato pela contribuição de vocês e encantado com todas as contribuições, essa história tão linda do nosso curso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.